Muito bem, pessoal. Eu disse no início desse assunto sobre os multivibradores que estudaríamos três tipos, né? Os três tipos de multivibradores que existem, que estudaríamos nesse momento, os multivibradores a transistor. Já falamos do multivibrador biestável, do monoestável, agora chegou a vez do terceiro e último, que é o vibrador astável. A principal utilização do multivibrador astável é como um gerador de onda quadrada. Nessa função, ele é amplamente utilizado em circuitos digitais, onde em diversas situações precisamos de um gerador de pulsos, uma forma de onda da tensão que ele disponibiliza nas suas saídas. Já adianto para vocês que a gente pode facilmente, trocando valores de alguns componentes externos, mudar a frequência de funcionamento desse multivibrador. O multivibrador astável é um circuito que possui dois estados semi-estáveis ou instáveis. Ou seja, ele assume uma condição durante algum tempo e depois passa para um outro estado durante outro intervalo de tempo, sem a necessidade de pulsos de disparos externos. Ele fica trocando o estado de suas saídas automaticamente. É o exemplo que dei para vocês na introdução desse assunto, né, sobre os multivibradores, sobre aquela indicação luminosa nas entradas e saídas de veículos em que temos uma lâmpada vermelha e outra laranja piscando alternadamente. Sendo um multivibrador, sempre teremos um transistor saturado e outro em corte. No instante inicial da sua energização, assim como vimos no multivibrador biestável, né? Nesse também, o transistor que tiver um ganho maior entrará saturado. Para nossa explicação, vamos admitir que o transistor T1 aí do nosso diagrama é o que tem maior ganho, portanto, ele vai iniciar sempre saturado, consequentemente T2 cortado. Nessa condição, T2 cortado comporta-se como uma chave aberta. O lado D desse capacitor C1 está conectado ao polo positivo da fonte, através desse resistor RC2 aqui. E o lado C, essa armadura aqui, está conectado ao terra, através da junção base-emissor desse transistor T1 que está saturado. Esse capacitor C1 começa então a se carregar. Como o resistor de coletor e a junção base-emissor tem resistência baixa, a carga de C1 ocorre rapidamente. A tensão no coletor do transistor T2 cortado atinge rapidamente o valor de VCC. O lado C do capacitor C1, essa armadura aqui, é negativo 9,3 volts em relação ao lado D. O lado D está ligado ao VCC, o transistor aqui é uma chavinha aberta, né? E o lado C está ligado ao terra através da junção base-emissor do transistor T1, que está saturado. Daí o valor de tensão aqui de 0,7 nessa armadura. Então, esse lado aqui está com 0,7, esse lado aqui está com 10 volts. Então, ele está carregado com 9,3 volts, sendo que o lado C é menos positivo que o lado D. O transistor T1 está saturado, portanto, se comportando como uma chave fechada, conecta ao lado A, essa armadura A do capacitor C2 ao terra. Como o lado B desse capacitor C2 está conectado à alimentação, ao VCC, através desse resistor RB2, ele começa a se carregar. Olha a setinha aqui indicando o sentido da corrente de carga desse capacitor. Como esse resistor RB2 aqui tem um valor de resistência alto, o processo de carga ocorre lentamente. À medida que o tempo passa, o lado B do capacitor vai se tornando positivo. Como o lado B de C2 está conectado à base de T2, quando a tensão aqui nessa armadura B atingir em torno de 0,7 volts, esse transistor T2
vai sair do corte e vai para saturação. T2 saturando leva T1 ao corte. Atenção aqui no coletor de T1, então, quando ele sai da saturação e vai para o corte, se eleva rapidamente. Vamos ver o que acontece para que T1 entre em corte, então. Olha só, T2 está saindo do corte e vai para a saturação. Esse capacitor está carregado. O lado C, 9,3 volts negativo em relação ao lado D. A hora que esse cara aqui saturou, esse potencial alto aqui, ó, é jogado imediatamente para o terra. Então esse capacitor aqui tem uma descarga rapidinha. Então estava assim, ó, transistor T1 estava saturado, tensão baixa no seu coletor. A sua base estava lá com 0,7 volts, por isso que ele estava saturado. Quando o transistor T2 saturou, esse capacitor C1 aqui descarrega. O transistor fechou aqui. Então, a descarga desse capacitor me aplica um pulso negativo de tensão na base desse T1 aqui. Por isso que ele sai da saturação e vai para o corte. E é isso que a gente está mostrando aqui nesse grafiquinho, né? Ele estava saturado, tensão baixa no coletor. Aí ele recebeu um pulso negativo na base, que é devido à descarga daquele capacitor lá. O capacitor descarrega, aplica uma tensão negativa na base, ele imediatamente vai para corte. Só que esse capacitor descarregou instantaneamente e começa a carregar de novo, né? Começa a carregar por aqui, né? Esse capacitor aqui, essa armadura, está ligado no VCC através de RC1, que tem um valor baixo. E essa outra armadura aqui da direita está ligada ao terra através da junção base-emissor do transistor T2, que está saturado nesse momento. Esse capacitor começa a carregar. E ele carrega rapidinho. Por isso que a tensão aqui no coletor de T1 sobe rapidamente. Então, rapidinho ele atinge aqui, ó, o valor de VCC, os 10 volts. É o que a gente mostrou nessa figurinha aqui, né? Ele sai da saturação, vai para o corte, rapidão. Só que enquanto isso, vamos dar uma olhadinha nesse lado de cá. Olha só, esse cara aqui saturado botou essa armadura D para o terra. Essa armadura C ligado através de RB1 ao VCC. Esse capacitor começa a carregar? Começa a carregar. Corrente em sentido contrário, inclusive, né? Esse resistor aqui é grande. Então, a carga desse capacitor aqui acontece mais devagar do que aconteceu com o lado de cá, né? A tensão aqui, ó, nessa armadura C começa a aumentar? Sim. E essa tensão é o que eu estou aplicando na base desse T1 aqui que está cortado. Então, a gente está nesse instante aqui, ó. Aquele capacitor carregando, a tensão na base de T1 vai aumentando, aumentando, aumentando. A hora que atingir 0,7, T1 entra em corte e, consequentemente, T2 satura. E volta à condição anterior. De novo, né? Aí esse capacitor aqui começa a carregar de novo. Rapidinho essa armadura aqui atinge os 10 volts. Tem o 0,7 aqui na base desse cara, porque afinal de contas ele está saturado. A tensão de saturação aqui a gente está considerando que é 0,7 volts. Ao mesmo tempo, esse capacitor aqui começa a carregar de novo, porque essa armadura está ligada no terra, através do transistor. Essa outra aqui ligada no VCC, através de RB2. Como a gente já sabe, esses valores os resistores de base são maiores que os resistores de coletor, então essa carga aqui é lentamente. A tensão aqui na base desse transistor T2, que está cortado nesse momento, começa a aumentar de novo e vai chegar uma hora que ele vai sair do corte e vai para a saturação. E a gente está vendo aqui, né, pessoal? Tensão na base de T2, vai aumentando. Na hora que atingir 0,7, T2 sai do corte e vai para a saturação. Quando ele for para a saturação,
ele vai descarregar lá o capacitor C1, que vai aplicar um pulso parecido com esse, então, na base de T1, colocando o T1 em corte agora. Então, a gente tinha uma condição inicial, que a gente admitiu esse transistor saturado, esse aqui cortado, as correntes que a gente observou lá separadamente, na verdade está acontecendo ao mesmo tempo. Só que esse aqui carrega bem mais rápido do que esse, porque a carga desse aqui depende de RC2, que tem um valor baixo. A carga desse aqui depende de RB2, que tem um valor alto. A tensão aqui vai subindo, 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 como a gente mostrou lá no gráfico. Chega uma hora que esse cara aqui sai do corte e vai para a saturação. Tá? O que a gente está mostrando aqui, saturou. Né? Quando esse cara aqui vai para a saturação, a descarga desse capacitor aqui me aplica aquele pulso negativo na base desse cara aqui. Então faz ele entrar em corte. E aí começa tudo no sentido contrário. Veja que isso aqui é o inverso disso. Daí a pouco, quem está cortado aqui vai saturar, porque a tensão aqui na base atingiu o valor suficiente para botar em saturação. Acontece a descarga do capacitor, aplica pulso negativo na base desse cara aqui, inverte. Ele fica trocando de condição aqui sozinho, automaticamente. O tempo que ele demora para ficar trocando de estado depende então desse capacitor C2 e desse resistor RB2, porque é a carga dele que vai me aumentando a tensão na base desse, né? E do lado de cá, o tempo depende desse capacitor C1 e desse resistor RB1, porque é a carga dele que vai me aumentando a tensão na base de T1 que está cortado. Dessa forma, a gente pode até mostrar aqui, graficamente, o que está acontecendo no coletor e na base de cada transistor, né? Vamos pegar aqui o transistor 1, tensão no coletor de T1, tensão na base de T1. Então, enquanto ele está saturado, né, eu tenho uma tensão baixinha lá na saída, no seu coletor, a gente está admitindo aí um VCE de saturação, né? Em torno de 0,3 volts. Não é exatamente zero aqui, né? Então, se ele está saturado é porque eu tenho uma tensão na base. Vai chegar uma hora que a base desse cara aqui vai receber um pulso negativo. Então, ele entra em corte. Ele entrando em corte, o capacitor começa a se carregar em sentido contrário. Aí a tensão vai subindo, subindo, enquanto eu não atingir 0,7 de novo, na base de T1, ele está cortado. A hora que eu atingir 0,7, ele satura de novo. Enquanto eu tiver 0,7, ele está saturado. Vai chegar uma hora que o outro capacitor lá vai dar um pulso negativo na sua base e ele vai cortar. E fica nisso. No outro transistor está acontecendo exatamente o inverso, né? Quando eu tenho 0,7 na base de T1, que está mantendo ele saturado, lá na base de T2, o capacitor está se carregando, carregando. A hora que atingir o 0,7, ele vai tirar o transistor do corte e vai levar para a saturação. E assim fica. Veja que aqui no desenho, pessoal, eu estou mostrando que o tempo de saturado é igual ao tempo de corte. Porque o tempo que esse cara aqui fica cortado depende da carga desse capacitor. E a carga desse capacitor depende do valor dele e desse resistor. Na outra condição, o tempo que esse cara aqui fica cortado depende da carga desse capacitor C1, que, por sua vez, depende do valor desse resistor RB1. Esse RB1 aqui é igualzinho esse RB2. E esse C1 é igualzinho C2. Então, o tempo que esse cara aqui demora para sair do corte e para a saturação é o mesmo tempo que esse cara aqui demora para sair do corte e ir para a saturação. Por isso que a gente está mostrando que esses tempos aqui são iguais. Quando isso acontece, o tempo de saturado e o tempo de corte são iguais, a gente diz que a gente tem uma forma de onda aqui simétrica. Tempo de desligado igual ao tempo de ligado. Sabendo disso, né, pessoal, dá até para a gente calcular a frequência de uma forma de onda desse tipo, né? Olha só, onde que eu tenho um ciclo completo? Ó, daqui até aqui. E o que que eu tenho nesse ciclo completo? Eu tenho o tempo de corte
do transistor T2 e o tempo de corte do transistor T1. Ou o tempo de corte e saturado, que são iguais, né, do transistor T2 e a mesma coisa do transistor T1. Mas basicamente é isso, né? Metade do tempo T2 fica cortado e a outra metade do tempo é T1 que está cortado. Então, olha só, o tempo de corte de cada transistor é dado por essa fórmula. É aquela mesma formulinha que a gente viu do tempo semi-estável do multivibrador monoestável. Então, o tempo de corte de T1 é isso aqui, 0,69 vezes RB1 vezes C1. E o tempo de corte do transistor 2 é 0,69 vezes RB2 vezes C2. RB1 é igual a RB2, C1 é igual a C2. Então, o tempo de corte de T1 é igual ao tempo de corte de T2, porque os valores de resistor e capacitor são iguais. Se eu mudar esses valores, a gente deixa de ter essa simetria na forma de onda. Bom, se a gente sabe que um ciclo completo lá era o tempo de corte de T1 mais o tempo de corte de T2, então a gente pode calcular a frequência desse negócio. Então, o período da nossa forma de onda vai ser T1 mais T2, né? E a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então, dando uma mexida aqui nessa fórmula, T1 é 0,69 vezes RB1 vezes C1. T2, 0,69 vezes RB2 vezes C2. Tá aqui. Então, colocando 0,69 em evidência, fica isso aqui, né? Então, dessa forma, dá para a gente calcular a frequência do nosso circuito. Se eu quiser aumentar ou diminuir essa frequência, basta eu trabalhar com esses valores de resistor, RB1 e RB2, e os valores de C1 e C2. Vou mostrar aqui o circuitinho multivibrador astável funcionando aqui no Proteus, no simulador. Lembrando que LED aceso, transistor saturado. LED apagado, transistor em corte. Então vamos ligar esse negócio aqui para dar uma olhadinha. Então tá aí, né? Circuitinho funcionando, bonitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o valor de capacitor aqui, de resistor, deixar uma frequência mais baixa e colocar voltímetro aqui na base dos transistores para ver se a gente consegue observar aquele valor negativo de tensão. Deixa eu dar uma paradinha aqui, já vou alterar esses valores e volto a mostrar o circuito funcionando para vocês. Então tá aí. Na verdade, só alterei o valor dos capacitores, aumentei de 47 micro para 100 micro. Isso vai dar uma frequência um pouco menor. Vai dar para a gente acompanhar os valores de tensão aqui na base dos dois transistores. Vai perceber que a gente vai observar valores negativos de tensão. A hora que esse capacitor dá um pulso negativo nessa base, a gente vai ver esse valor negativo aqui. A mesma coisa, a hora que esse capacitor aqui dá um pulso nessa base aqui, um pulso negativo, também a gente vai conseguir observar isso aí. Vou ligar o circuito. Acho que dá para a gente perceber, né, pessoal? Olha, atinge um valor alto negativo aqui, vai subindo, a hora que chega lá em 0,78, ele satura. A mesma coisa aconteceu do lado de cá, né? Olha lá, recebeu o pulso negativo, tensão negativa, vai subindo, 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 chegou em 0,78 e saturou. Então acontece a mesma coisa dos dois lados. Então sempre que o transistor recebe um pulso negativo de tensão na base, olha lá, ele corta. E assim, pessoal, funcionamento simplesinho, né? Bonitinho. Eu vou tentar mostrar agora para vocês isso aí no osciloscópio. Para a gente enxergar aquelas formas de onda da tensão nos coletores e das tensões nas bases. Então tá aí, pessoal. Nosso circuitinho agora, vamos botar ele para funcionar e vamos monitorar as formas de onda através de um osciloscópio. Vamos observar as formas de onda nos coletores dos dois transistores, C1 e C2, e as formas de onda na base dos dois transistores, base 1 e base 2. Para isso, para não ficar enchendo de fiozinhos aqui, que é a conexão dos canais do osciloscópio, né,
Eu coloquei essas saídas aqui nos coletores e essas saídas aqui nas bases. E estão aqui as entradas, né? Então, esse C1 aqui é como se eu tivesse um fio ligado desse ponto aqui até esse aqui, tá legal? Mesma coisa para os demais, como se eu tivesse fios ligados aí. Então, é isso. Para não encher de fio, eu deixei esse trem desse tipo. Vou botar o circuitinho para rodar e vamos observar a forma de onda, então, aí, nesses 4 pontos do circuito. Então, temos aqui, né, pessoal, as formas de onda nos nossos transistores aí. Aqui em amarelo, a tensão no coletor de T1. Aqui em vermelho, a tensão na base de T1. Veja que enquanto eu tenho uma tensão negativa na sua base, né, ele está em corte. Aí a tensão vai subindo, subindo, subindo. A hora que atingiu lá aproximadamente 0,7, na base do transistor 1, ele satura. O inverso está acontecendo lá no transistor 2, né? Enquanto tem uma tensão alta na sua base, lá em torno de 0,7, ele está saturado. Recebeu um pulso negativo na base, ele corta. Aí o capacitor vai carregando. Enquanto não atingir de novo lá o 0,7 na sua base, ele continua em corte. Atingiu o 0,7, satura. Deu para a gente ver direitinho aqui, então, essas formas de onda que a gente falou para vocês que acontece nesse multivibrador. Muito bem, acho que deu para a gente ver direitinho lá no osciloscópio essas formas de onda que a gente está representando aqui no gráfico, né? Muito parecido. Não pode ser diferente, né, pessoal? É assim que funciona esse circuito. Mas uma coisinha, não sei se vocês notaram, toda vez que eu represento aqui o transistor saindo de saturado e indo para o corte, vocês percebem que ele é meio arredondado? Quer dizer, ele não sai imediatamente do saturado para o corte? Isso tanto no coletor do transistor 1 como no coletor do transistor 2. Toda vez que eu mostrei aqui essa tensão no coletor desses transistores, eu mostrei meio arredondado, né? Aqui está arredondado. Aqui, quando a gente falou da tensão no coletor de T1, aqui quando a gente falou da tensão no coletor de T2. E por que isso acontece, né? Por que que acontece esse pequeno atraso aqui, essa pequena demora para ele sair do nível baixo de tensão e chegar no nível alto de tensão? Vamos dar uma olhadinha lá no circuito. Olha só, nesse transistor T1 aqui, quando ele sai da saturação e vai para o corte, a tensão aqui no coletor não vai imediatamente para VCC. Por quê? Porque depende da carga desse capacitor, através desse resistor de coletor RC1. Demora um pouquinho aqui, por isso que aquela borda de subida da tensão aqui, ó, da forma de onda da tensão aqui no coletor, é meio arredondada. A mesma coisa acontece aqui com o T2, né? Quando ele sai da saturação e vai para o corte, a tensão aqui sofre um certo atraso para atingir o valor lá de VCC, porque depende da carga desse capacitor. Então, no T1, depende do tempo de carga desse capacitor C2, e no T2 depende do tempo de carga desse capacitor C1. Esses tempos são rápidos, porque o valor dos resistores de coletor são valores baixos. Então o tempo que ele leva para ir de saturado para corte é relativamente rápido. E essa curva aqui será mais ou menos acentuada, dependendo dos valores daqueles capacitores e dos resistores de coletor. Isso é um problema? Pode ser. Vamos imaginar que a gente está lá com uma frequência bem baixa, fazendo acender e apagar aquelas duas lâmpadas lá das entradas e saídas de carros, das garagens, estacionamento. E esse pequeno atraso vai fazer alguma diferença? É claro que não. Eu deixo como está. Agora, de repente, eu estou precisando aplicar esses pulsos aqui num circuito, controlando, né, um circuito qualquer que necessita de pulsos muito rápido, uma frequência muito alta. Esse atraso aqui pode me trazer algum prejuízo. Mas isso não é problema, pessoal, porque dá para a gente resolver isso aí. Dá para a gente corrigir essa borda de subida desse pulso aqui. Como? Assim.
Olha que bonitinho. Acrescentamos do lado de cá esse resistor R2 e esse diodo D2. Do lado de cá, esse resistor R1 e esse diodo D1. Só isso. O resto continua igualzinho, não mexo com valor de nada, tá? RC1, RB2, RB1, RC2 continuam com os mesmos valores. C1 e C2 continuam com os mesmos valores. Os transistores são os mesmos. Tá legal? Só acrescentamos esses dois resistores e esses dois diodos. Só isso. E como que isso aí vai funcionar? Vamos partir do princípio que esse T2 aqui está saturado. Está saturado, a tensão na sua base está aumentando, pumba, entrou em corte. Quando ele entra em corte, essa tensão aqui aumenta, a tensão no coletor aumenta. Sem o diodo, para ele atingir o valor de VCC aqui, ele dependia do tempo de carga do capacitor, como a gente viu lá, né? Agora não. Quando essa tensão aqui sobe, eu estou aumentando a tensão no catodo desse diodo. Esse diodo entra em corte. Então essa tensão aqui vai quase que imediatamente para VCC. O diodo aqui vira uma chavinha aberta. Até estamos representando aqui, ó, o diodo como uma chave aberta. O transistor também, né? Porque ele está em corte agora. Olha só. Entrou em corte, a tensão aqui sobe, o diodo abre. Pronto, abriu, ele vai rapidão, muito rápido mesmo, lá para o valor de VCC. Eu continuo precisando da carga do capacitor, né, pessoal? Então, por isso que a gente acrescentou esse resistor aqui. Agora, ao invés do capacitor se carregar através do resistor de coletor, ele vai se carregar através desse resistor R2 que a gente colocou aqui. A mesma coisa acontece do lado de cá, né, pessoal? Quando esse transistor aqui entrar em corte, a tensão aqui sobe, bota esse diodo aqui em bloqueio, então a tensão vai rapidinho lá para VCC. E esse capacitor aqui se carrega por aqui, através desse resistor R1. Do lado de cá, né, pessoal? Esse diodo não vai interferir em nada na carga desse capacitor, porque olha só, esse transistor é uma chave fechada, ele está saturado. Então, o catodo desse diodo está ligado aqui no terra. E o anodo está ligado aqui no VCC, podemos dizer assim, né? Então, ele é uma chave fechada, ele está em condução. Então, esse capacitor C2 vai continuar se carregando através de RB2. Sim, ó, estamos mostrando aqui a corrente de carga de C2. Então, para carregar C2, que é aquele tempo lento, né, que está aumentando a tensão na base aqui de T2, continua a mesma coisa, não mudou nada. O diodo não interfere em nada nesse tempo aqui também, tá? Então é isso. Quando o transistor entra em corte, o diodo é uma chave aberta. Quando o transistor satura, ele é uma chave fechada. O que acontece de um lado de cá, acontece do lado de lá. Dessa forma, nós vamos ter aqui então nos coletores essa forma de onda quadradinha, bonitinha. Ele sai imediatamente de saturado e vai para cortado. Então tem uma forma de onda quadrada, tanto no coletor de T1 quanto no coletor de T2, se eu fizer aquela mudança nos dois lados, né, pessoal? Posso mudar um lado só? Pode, de repente você está usando só uma saída, né? Não tem problema. Então vamos aqui dar uma olhadinha de novo nas formas de onda do nosso circuito. Olha, eu não fiz correção nenhuma. Percebe que a gente está vendo aqui essa inclinação na borda de subida da tensão dos coletores, né? Eu vou alterar o circuito, vou inserir aqueles dois diodos e aqueles dois resistores e vamos voltar aqui para ver como é que fica essa forma de onda. Olha aí, pessoal. Inicialmente eu fiz a alteração só num lado do circuito. Vamos observar a forma de onda então aqui no coletor do transistor 1. Aqui no coletor do transistor 2 tem de continuar a mesma coisa, né? Arredondado ainda. Deixa eu ligar o osciloscópio aqui. Então tá aí, né, pessoal? Olha só. Coletor de T1, onde a gente fez a alteração aqui. Bonitinho, né? Olha, quadradinho, tá vendo? Coletor de T2, que a gente ainda não fez a alteração, continua arredondado. Olha que diferença, né? Então, você percebe que agora é rapidinho a transição de saturado para cortado. Vamos alterar o outro lado também e vamos dar uma olhada nisso.
Então tá aí agora a alteração feita nos dois lados do circuito. Vou ligar o osciloscópio e vamos dar uma observadinha. Então agora tem que estar corrigida a borda de subida nas duas saídas, C1 e C2. Tá aí, né? Bonitinho. Tanto a borda de subida aqui dos pulsos gerado no coletor do transistor 1, como a borda de subida aqui dos pulsos gerado no coletor do transistor 2. Feita a correção. A forma de onda de tensão nas bases não muda, né, pessoal? Só corrigiu aquela curvinha que tinha aqui nas bordas de subida. Então tá aí, funciona perfeitamente. Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra aqui os nossos assuntos sobre multivibradores. Acho que deu para a gente ver direitinho os três tipos, né? O biestável, o monoestável e esse aqui que é o astável. O único deles que não precisa de pulsos, não é isso? Até um próximo vídeo, então.